Dependendo do túmulo, as vidas antigas continuam a evocar respeito e horror. Nos últimos anos, restos humanos costuraram novos fatos coloridos, rasgaram velhas crenças e balançaram novos enigmas tentadores para especialistas resolverem. Desde os primeiros ancestrais, estranhos híbridos humanos, massacres e monumentos memoriais, os mortos podem mostrar rituais inesperados, DNA e até paz quando deveria ter havido guerra. Confirmação final dos Romanov. A última família real da Rússia, os Romanov, foram executados em 1918 e enterrados às pressas em covas rasas. O processo de identificação do czar Nicolau II, sua esposa e 5 filhos levou décadas. Na verdade, continua sem solução porque nem todos concordam com os mesmos resultados de teste. Quando os ossos da família real foram recentemente identificados positivamente, uma instituição se recusou a aceitar as descobertas, a Igreja Ortodoxa Russa. O casal real e 3 filhas foram encontrados em 1979 e enterrados em São Petersburgo quase 20 anos depois. A igreja nunca lhes deu um funeral completo porque não estavam convencidos das descobertas do governo de que os restos mortais eram autênticos. As outras 2 crianças foram encontradas em 2007. Em 2018, a igreja ordenou sua própria investigação e recrutou a ajuda de geneticistas. Para fazer os testes, os cientistas tiveram que exumar o pai do czar assassinado. O DNA de Alexandre III e o de Nicolau II combinavam, eram pai e filho. Isso poderia levar a família a ser finalmente reconhecida e enterrada com ritos completos. Estrangeiros em Stonehenge. Stonehenge é um dos maiores cemitérios do Neolítico Tardio na Grã-Bretanha. Cerca de 56 poços já abrigaram os restos cremados de pelo menos 58 indivíduos. Em 2018, os cientistas escolheram 25 enterros para determinar suas origens. Os níveis de estrôncio, uma assinatura baseada na dieta, foram mapeados em cada um e comparados com ambientes e material dentário em todo o Reino Unido. O resultado foi surpreendente. 10 não eram locais e viveram seus últimos anos em nenhum lugar perto de Salisbury Plain. Uma bandeira foi hasteada quando várias das assinaturas de estrôncio dos estrangeiros combinavam com a do país de Gales. Stonehenge tem uma conexão importante com o país de Gales, os Bluestones. Os pilares de Stonehenge vieram de uma pedreira no oeste do país de Gales, a quase 290 quilômetros, 180 milhas, de distância. Os ossos datavam aproximadamente de quando os Bluestones foram extraídos por volta de 3000 AC. Essas pessoas poderiam ter sido nativos galeses encarregados de transportar as pedras que talvez tenham morrido na Grã-Bretanha. Alguns pareciam ter sido cremados com madeira do país de Gales. Isso significa que eles morreram perto de casa e, por algum motivo, foram transportados e enterrados em Stonehenge. A descoberta forneceu uma visão rara de uma rede surpreendentemente vasta de viagens e comércio, operando até 5.000 anos atrás. Nobre com 3 braços. Perto da cidade búlgara de Primorsko, estudiosos ficaram sabendo de um túmulo danificado por caçadores de tesouros. Escavações de resgate foram lançadas para salvar o monte, que era magnífico em tamanho e idade. A sepultura de 4.000 anos tinha cerca de 7 metros, 23 pés de altura e 100 metros, 328 pés de diâmetro. No início, os arqueólogos tiveram que limpar as covas cavadas pelos saqueadores. Em 2018, depois que tudo foi limpo, a equipe encontrou um túmulo estranho perto da borda do monte. Dentro havia um esqueleto masculino. Com quase 198 centímetros, ele era incomumente alto para um búlgaro da idade do bronze. A tinta vermelha nas paredes perto da cabeça e dos pés indicava poder e nobreza de nascimento. Apesar disso, seu túmulo estava estranhamente vazio. Ele só tinha um jarro e uma adaga. Aparentemente não era a sepultura principal, considerando a localização da tumba. O mais esquisito de tudo era um terceiro braço, separado de outra pessoa e colocado no lado esquerdo do homem. Cabeças misteriosas do Peru. No sul do Peru, Vitor Valley deixou arqueólogos perplexos.
Alguns anos atrás, 27 poços funerários foram desenterrados, cada um com 3 a 4 metros de profundidade. Os restos mortais de 60 pessoas foram trazidos à superfície e identificados como prováveis membros da cultura Larramada. Em 2018, as coisas tomaram um rumo estranho quando 6 cabeças de troféus foram descobertas. Um ainda tinha uma mecha de cabelo graças ao clima seco do Peru que transformou vários dos corpos das covas em múmias. A presença dos crânios, decepados após a morte, não pode traçar uma teoria que satisfaça todos os estudiosos. Cabeças de troféus antigas no Peru não são novidade, as pessoas gostavam de cortar as cabeças de seus inimigos. O que foi diferente neste caso foi a possibilidade de pertencerem à comunidade com a qual foram sepultados. Eles podem ter sido guerreiros locais mortos em um campo de batalha distante, e apenas suas cabeças foram trazidas para casa. Eles datam da mesma época que as múmias e os esqueletos, por volta de 550 d.C., mas apenas futuros testes de laboratório podem confirmar se todos cresceram no mesmo lugar. O massacre do Silo. Durante as escavações na Alsácia, no nordeste da França, os arqueólogos limparam 300 silos de grãos do período neolítico. Essas estruturas armazenavam grãos e outros alimentos. Um muro defensivo ao redor deles sugeria uma região problemática onde os recursos tinham que ser protegidos. Este ponto foi levado para casa em 2016, quando os restos de 10 corpos foram descobertos dentro de um silo. Eles pareciam ter morrido juntos cerca de 6.000 anos atrás. Havia 6 esqueletos, 5 homens adultos e um adolescente, bem como os braços de mais 4 homens. Suas mãos, pernas e crânios haviam sofrido golpes violentos. A arma mais provável era um machado de pedra balançado com raiva assassina. Depois de abatidos, os homens foram empilhados uns sobre os outros dentro do silo. Uma teoria sugere que as vítimas eram na verdade agressores que morreram nas mãos de moradores furiosos defendendo seus recursos e famílias. Testes genéticos futuros nos ossos podem revelar mais sobre suas origens. Se eles forem da bacia parisiense, a história do ataque se encaixa. As pessoas daquela região acabaram expulsando a tribo da Alsácia por volta de 4.200 AC. Ancestrais maias. Em 2018, uma equipe de pesquisadores entrou em uma caverna no sul do México. Chamada de Caverna Puyil, ela trouxe uma descoberta incrível. Dentro das profundezas escuras, os restos mortais de 3 pessoas foram vistos pela primeira vez em milênios. Esqueletos antigos no México não são incomuns, mas o trio pode estar entre os mais raros já encontrados. Tinha tudo a ver com suas idades. 2 são estimados em 4.000 anos, e o terceiro morreu há 7.000 anos. Isso os tornou os ancestrais mais antigos conhecidos da civilização maia. Durante suas vidas, os humanos estavam se afastando de um estilo de vida de caça e começaram a se estabelecer em certos locais. No entanto, a caverna não era a casa de ninguém. Havia sinais de diferentes grupos visitando Puyil para realizar rituais e enterrar seus mortos. Primeira múmia egípcia. Em 1901, um museu italiano adquiriu um cadáver do Egito que supostamente foi encontrado perto da cidade de Gebelém. Enrolado em posição fetal, ele era jovem, com idade entre 20 e 30 anos. Até 2018, supunha-se que o deserto naturalmente mumificava o corpo. No entanto, testes no homem de 6.000 anos encontraram vestígios de preservação artificial. Isso fez da chamada múmia de Turim o primeiro caso de embalsamamento egípcio. Além disso, os agentes funerários pré-históricos usavam ingredientes semelhantes aos encontrados na receita dinástica de embalsamamento usada 2.500 anos depois. Como a múmia de Turim é anterior à linguagem escrita, os embalsamadores provavelmente preservaram seu conhecimento verbalmente. Isso não apenas fazendo a mumificação egípcia retroceder 1.500 anos, mas também mostra que a prática ocorreu em outros locais durante a mesma época. O procedimento de embalsamamento do caso de Turim também foi identificado em invólucros funerários encontrados a 200 quilômetros da cidade de Gebelém.
As vítimas de Pommelt. Perto da cidade alemã de Pommelt fica uma estrutura semelhante ao Stonehenge da Grã-Bretanha. Construído de madeira em vez de pedra, o monumento tem círculos concêntricos, dos quais o maior mede 115 metros, 380 pés de diâmetro. Em 2018, as escavações renderam uma visão de revirar o estômago. As fossas do recinto estavam cheias de ossos quebrados de mulheres e crianças. Os esqueletos espancados sugeriam mortes violentas, possivelmente como sacrifícios. A ausência de homens adultos e a forma desrespeitosa com que as vítimas eram empurradas para as covas tornavam improvável que essas pessoas fossem mortas por estranhos durante um ataque. Não havia sinal de um funeral realizado para entes queridos assassinados. Em vez disso, as vítimas foram enterradas com objetos ritualísticos e quebrados. O local de 4.300 anos de idade tinha um cemitério, no entanto. O cemitério masculino continha 13 esqueletos. Ao contrário do grupo brutalizado, os homens foram enterrados em posições privilegiadas a leste do Enge. O local foi utilizado por quase 300 anos, e o cemitério masculino recebeu corpos em diferentes épocas. O último foi enterrado cerca de 150 anos depois que o Enge foi destruído em 2050 AC. Memorial para iguais. No Quênia, um memorial derruba uma crença importante sobre a construção de monumentos primitivos. Anteriormente, pensava-se que os governantes faziam as classes mais baixas construir megaestruturas, como as pirâmides, como forma de dominar a população. No entanto, perto do lago Turkana há um cemitério de 5.000 anos que conta uma história notavelmente diferente. As pessoas que viviam lá estavam passando por mudanças difíceis. O lago tornou-se pouco confiável como fonte de alimento, e essa cultura sem nome mudou para o pastoreio. Normalmente, quando os recursos são escassos e os papéis sociais são redefinidos, os humanos tendem a lutar. Em vez disso, os pastores construíram um monumento juntos. Hoje, é chamado de Lotagan North Pillar Site e contém uma plataforma circular de 30 metros, 98 pés de diâmetro. No meio havia um grande poço e, com o tempo, foi preenchido com cerca de 580.000 corpos. Todas as faixas etárias estavam presentes e todos receberam joias únicas e enterros iguais. A plataforma também é cercada por pilares, marcos e círculos menores. A comunidade provavelmente lançou esse projeto multigeracional para se unir, se reunir e criar algo duradouro e familiar em um mundo em rápida mudança. Híbrido humano único. Em 2018, um osso de 50.000 anos foi testado para determinar a ascendência da pessoa. Ele veio de uma caverna siberiana usada por 3 espécies humanas, humanos modernos, neandertais e denisovanos. Este último era um povo enigmático descoberto pela primeira vez na mesma caverna anos antes. Quando viram os resultados, os cientistas ficaram tão surpresos que repetiram o teste várias vezes. O osso pertencia a uma menina de pelo menos 13 anos que nasceu de um encontro neandertal-denisovano. Seu DNA mitocondrial, algo que apenas as mulheres passam para a próxima geração, mostrou que sua mãe era neandertal. Esta é a prova mais direta de cruzamento entre espécies humanas antigas. Além dos genes sensacionais da adolescente, os de seus pais também revelaram curiosidades fascinantes. Seu pai denisovano também tinha um ancestral neandertal, mas muito distante. O fato de ele ter DNA neandertal mostrou que sua filha não foi a primeira prole entre os dois grupos. Os genes da mãe também eram mais parecidos com os neandertais encontrados na Croácia do que com os da caverna siberiana. Isso indica que os neandertais frequentemente migravam entre a Europa Ocidental e a Sibéria, o que gera um mistério. Por que os dois grupos nunca se fundiram totalmente? Os especialistas simplesmente não sabem a resposta. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.